uma nova rota marítima pelo degelo do Ártico. Seguinte, por favor. Tanto no Polo Sul como no Polo Norte, o gelo que está sobre o continente, no Ártico, o gelo já está no mar. Então esse não altera a subida do nível do mar. Mas o da Groenlândia altera, o gelo que está na Antártida altera, porque aí ele vai para o mar. Mas isso não é o principal fator da subida, da elevação do nível dos mares. Mas é o aquecimento da água do mar, que aumenta o volume, e então a água não se encaixa mais dentro da caixa oceânica, e aí transgride as áreas continentais. Seguinte. A melhor forma de entender e estudar os sistemas climáticos é entendê-los como sistemas dinâmicos complexos, que nós chamamos de sistemas caóticos. Nós temos que lidar com a matemática da complexidade, não com a matemática linear, cálculo integral, infinitesimal, que isso não serve para nada para nós analisarmos as mudanças climáticas. Acontece que os sistemas climáticos, sistemas caóticos, que é um sistema climático, apresentam laços de retroalimentação, como esse que eu acabei de falar sobre a eliminação da superfície branca e mais absorção pela cor escura do mar. A resposta aos distúrbios não é necessariamente proporcional à intensidade desses distúrbios. Ou seja, recordam o efeito borboleta? Uma borboleta bate asa lá no Japão, um ano depois está provocando um tornado lá em Miami. Quer dizer, você tem um processo de retroalimentação positiva. Então, pequenas mudanças podem ocasionar efeitos dramáticos, amplificados pela realimentação. E aí tem uma questão. E que tem a previsibilidade, a linearidade? Seguinte, por favor. A linearidade está aqui, ó. Os sistemas caóticos, essa aparente aleatoriedade que eu represento aqui por esse ciclone aqui, ó, tem na realidade uma certa ordem. E essa ordem é isso aqui, ó. A ciclicidade. Periodicamente você tem fase de efeito estufa, fase glacial. Mas observe, tudo que está acima do vermelho é efeito estufa, que nós estamos vivendo aqui, agora. E tudo que está abaixo é era glacial. Tem que o efeito estufa é um ponto, é 8, 10 mil anos. E as eras glaciares duram de 80 até 100 mil anos. Nós hoje estamos aqui, ó. Estávamos aqui. Desde os últimos 100 anos, subimos isso aqui tudo, ó, dos gases de efeito estufa. Qual a tendência agora, hein? Provavelmente antecipar uma era glacial, que é muito mais perversa do ponto de vista da sobrevivência humana. Seguinte, por favor. Olha só aqui, ó. Então você tem, acima dessa linha, temperaturas de efeito estufa, interglacial, e abaixo as eras glaciais. Observem que há um dado muito interessante que eu me dei conta nos últimos 8 anos. Eu tenho feito medidas de radiação solar em florestas, em campos, em vários lugares, milhares de medidas, e eu percebi uma certa analogia. Vejam que as eras glaciares, vejam como elas vão resfriando lentamente, ó, e duram 100 mil anos. Mas o aquecimento é rápido e atinge um ponto aqui de desequilíbrio muito rapidamente. Quando eu fui analisar essas medidas estatísticas que nós fizemos com radiômetros, por favor, é a seguinte, nos demos conta que a radiação solar é igual sempre, é simétrica. Estão vendo aqui, ó? Aqui a radiação dada em watts por metro quadrado, aqui o dia. Então, a meia-noite do dia 2, a meia-noite do dia 3. Então, a radiação começa às 6 horas da manhã, atinge um pico de 1.300 watts por metro quadrado e desce formando um pico, sempre muito simétrica. Agora veja o que acontece com o aquecimento e resfriamento da superfície terrestre. E aí não interessa o peso específico do solo ou da vegetação, todas as medidas comprovaram o mesmo dado. Seguinte, olha só aqui, ó. Isso é dia 14, meia-noite do dia 14, meia-noite do dia 15. Olha só. O aquecimento às 6 horas da manhã rápido e depois o resfriamento, a perda de calor. De novo, às 6 horas, por aqui, rápido e o resfriamento lento. Quer dizer, no momento que atinge esse ponto aqui, ó, nós temos a inversão, o ponto de desequilíbrio.
estou dando conta é que a macro sempre repete a micro. Então, as variações diárias, diuturnas, que mostram essa assimetria aqui do aquecimento e resfriamento. Esse aqui seria como uma analogia era efeito estufa, que estamos vivendo, e essa aqui seria as grandes eras glaciares, cujo resfriamento se dá mais lento. Há uma certa analogia, uma assimetria do aquecimento e do resfriamento. Isso vale numa escala macro e numa escala micro. A natureza, na realidade, reflete na macro a micro. E se isso for verdade, muito provavelmente nós estaremos atingindo uma era glacial muito mais rapidamente do que estamos pensando, porque já atingimos esse ponto de desequilíbrio. Seguinte, por favor. Olha só, aqui no Alasca, esse gelo todo, ó, que está degelando, na Groenlândia, ó, essa água doce provoca um desequilíbrio climático global, né, com efeito lubrificante, porque essa água mergulha por baixo da massa de gelo, da glaciar, lubrifica a rocha e o gelo que está em cima e começa a derrapar feito um tobogã, acelerando então o efeito estufa. Seguinte, olha aqui, ó, a Groenlândia. Olha, tudo que está em amarelo aqui, ó, degelou em 1992. Em 2005 está tudo aqui alaranjado. Estão vendo? Aqui no centro nós temos mais de 1000 metros de espessura de gelo. Se isso aqui tudo degelar, nós temos uma elevação do nível dos mares, seguinte, por favor, de até 7 metros. Olha só o efeito de retroalimentação. E provavelmente nós já atingimos um nível crítico. O sistema se desequilibrou, aquele ponto de inflexão que eu mostrei para vocês. Essa mudança de estado geralmente é causada por um pequeno aumento do fluxo de matéria e energia. Portanto, não precisamos de grande esforço para sair de uma era de efeito estufa para uma era glacial. E aí o que acontece? Essa água toda cai aqui no hemisfério norte, água doce, né? Água mais leve, e vai interromper essa corrente quente que está indo para o norte. Está vendo? E desce depois fria. Seguinte. Olha só. Hoje nós temos essa situação. As correntes quentes levam calor para o norte e essa brisa quente mantém o clima temperado na Europa. Mas na medida que a água do degelo aqui, do Alasca, do Canadá, da Groenlândia, joga água doce mais leve nos oceanos lá do norte, essa água quente, que tem menos sal, mais leve, não desce, portanto não puxa mais a água quente e interrompe a corrente, a esteira de aquecimento, de manutenção do equilíbrio climático hoje no globo. Na medida que mais água doce desce aqui, interrompe essa corrente fria e nós entramos então numa nova era glacial. E isto já está acontecendo no hemisfério norte. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens chocantes de como o degelo já está acontecendo. Seguinte, por favor. Só se a Groenlândia degelasse, o nível do mar aumentaria 7 metros. Se todo o gelo do mundo degelasse, o nível do mar subiria 90 metros. Evidentemente, basta a Groenlândia degelar para todas as nossas cidades litorâneas ficarem submersas. Seguinte. Olha alguns exemplos. Aqui da Antártida. Massas de gelo aqui, só para mostrar o tamanho da cidade de São Paulo, né? Olha o tamanho da massa de gelo que se deslocou um tempo atrás. Seguinte. Cidades que começam a ser inundadas, países que hoje começam a ter os refugiados ambientais, uma analogia aos refugiados políticos do passado. Seguinte. Esse aqui é um gráfico que mostra a subida no nível dos mares no final da era glacial. Aqui você tem a profundidade 10, 20, 40, até 100 metros, né? E aqui 16 mil anos a 14 mil anos antes do presente. Se vocês observarem aqui, isso vai dar 1 centímetro por ano no final da era glacial. Só que agora o IBGE está falando em 2 centímetros por ano. Portanto, muito mais acelerado. Eu pessoalmente não acredito nisso, mas foram dados do IBGE. Seguinte, por favor. Isso aqui eu encontrei a 30 quilômetros do mar, são sambaquis, né? Na altura de Ilhota. Sambaquis são produtos de alimentação indígena. Não me consta que os índios iam buscar concha lá em Itajaí para vir comer em cima desse bolo.
idiota. É porque o mar estava ali, há 3 mil anos antes de Cristo. Eu encontrei conchas marinhas enterradas dentro da área urbana de Gaspar, a 2 metros de profundidade. Idade provável, 3 mil anos antes de Cristo. Significa que já houve um efeito estufa, mesmo na ausência humana aqui, muito maior do que esse que nós estamos vivendo hoje. Portanto, são processos naturais. O que nós estamos fazendo é intensificando e acelerando as mudanças climáticas. Seguinte, o resultado é coisas desse tipo, com a elevação do nível dos mares, né? Destruição da orla. Seguinte, os locais mais propícios para análise são as regiões de clima glacial, periglacial e temperado, porque o aquecimento está sendo 2 vezes mais rápido. Então, vou mostrar algumas imagens rápidas sobre isso. Vamos lá? Ó, eu peguei e fiz um roteiro usando aí os métodos convencionais para deslocamento, que nessas regiões não tem outra forma de chegar. E usando esses métodos convencionais, como esse navio, né, de turismo, pode passar, a partir dele, nós usamos então outros métodos, hidroavião, enfim, todas as formas de se deslocar pela geleira para poder avaliar. Seguinte, olha só, geleiras que estão, seguinte, essa aí está recuando a base de 24 metros por ano, seguinte, os vales glaciários, ó. Aqui na Colômbia Britânica, um mês antes de eu chegar, tinha dado um vendaval jamais visto naquela região, onde derrubaram esses pinheiros, que tinham 500 anos, portanto pode-se deduzir que faziam 500 anos que não dava um vendaval tão forte. São indicativos da natureza em várias partes do mundo. Seguinte, olha só, olha o tamanho das raízes, né? O bloco de rocha que tombou durante esses vendavais. Seguinte, então usando essas formas convencionais como base de apoio, seguinte, nós deslocamos pela região de Juneau, enfim, todo o Alasca, até próximo do Círculo Ártico, né? A gente sempre pensa que a capital do Alasca é uma grande cidade. É isso aí, ó. A capital do Alasca. É uma rua com 30 casas do lado, 30 casas do outro. Tchau, boa noite, encerrou. Se tu der 10 passadas, tu saiu da cidade. Porque isso aí fica coberto de gelo grande parte do ano. Né? Seguinte. E usando como base de apoio, usamos então helicópteros, seguinte, alguns equipamentos estranhos lá, seguinte, dogleg aí para dar nas regiões mais, seguinte, ou então com grampones aqui no hemisfério sul. E aí nós constatamos assim coisas chocantes. Estão vendo essas crateras aqui, ó? Essas imagens todas eu tirei com helicóptero, portanto não são pequenas crateras, são gigantescas. Olha o que está acontecendo, o degelo formando buracos dentro da geleira. Seguinte, olha só. Seguinte, cascatas de gelo, seguinte. O fronte da geleira, ó. Isso aqui tem 40, 50 metros de altura. Está desmanchando como se fosse um sorvete. Seguinte, os rios anastomosados que resultam do degelo lá da montante. Seguinte, olha essa imagem que tirei com o helicóptero, grave bem essa sujeira aqui na geleira. Ó. Vocês vão ver o que é essa geleira em seguida. Seguinte, lá, se aproximando, duas geleiras se juntando numa só. Seguinte, seguinte, isso é para mostrar. E aí já dentro da geleira. Olha isso agora. Seguinte, estão vendo aquela sujeira? É isso aqui. Ó. Seguinte, olha o que está acontecendo no meio da geleira. As fendas que estão se abrindo. Seguinte, olha só. Gretas transversais, seguinte. Olha só. Seguinte. 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 Olha aquela sujeira que se via com o helicóptero. Seguinte. Olha só. Seguinte. Olha a sujeira. Seguinte. Na realidade são matacões que o gelo está levando e cada vez mais rapidamente devido ao degelo. Seguinte. Olha só. Seguinte. Não perdi a mão, né? Seguinte. E aqui uma imagem que não é minha, né? Olha aqui, 1999 e 2000. Olha a diferença. O recuo do gelo. Seguinte. Aqui sim, algumas imagens do fronte das geleiras. Seguinte. Olha o sedimento que está erodindo e trazendo rapidamente. Seguinte. Aqui, ó. Isso aqui são um gelo milenar que dá para medir os teores de gases
de CO2, dióxido de carbono dentro. Seguinte. Os vales que há pouco tempo estavam com uma massa de gelo de 1000 metros começam a ser cobertos por vegetação. Seguinte. Os fiordes aqui, ó, que tinham até 10 mil anos, 5 mil anos atrás, tinha uma massa de gelo com mais de 1000 metros de espessura ali. Seguinte. E hoje, ó, tudo sendo coberto por floresta. Seguinte. Olha só como a floresta começa a tomar conta, onde esses vales em forma de U são vales formados pelas geleiras. Seguinte. Olha cá. Inteiramente tomado conta pela floresta. Portanto, o gelo já recuou definitivamente. Seguinte. O efeito estufa, causado pela população humana, atingiu um marco em 2011, quando atingimos 7 bilhões de humanos. O homem, como causador do efeito estufa, hoje corresponde a uma lâmpada de 1 watts por metro quadrado, distribuída por toda a superfície terrestre. É calor que estamos provocando. E nós não nos damos conta que um dos agentes é esse aqui, ó. E ensinamos errados nas nossas escolas. Seguinte, por favor. Olha só, os livros didáticos nós mostramos o crescimento populacional assim, como se fosse uma curva bem comportada. Não é assim, está errado. Seguinte, por favor. O crescimento populacional foi assim, ó, especialmente depois da Revolução Industrial. E na medida que esse crescimento foi acelerado nos últimos 100, 150 anos, o que aconteceu com a biodiversidade, o efeito estufa, os problemas ambientais e os desastres? Foi isso aqui, ó, por favor. Ou seja, está acontecendo a partir de agora, em apenas 100, 150 anos para cá. E se continuarmos esse processo, nós rapidamente vamos colidir e antecipar a era glacial. Seguinte, hoje a sociedade humana já representa 164 voltas em torno do globo terrestre. Poderíamos abraçar 164 vezes, desde que os humanos dessem a mão, um para cada um, colocado ao lado. Cada indivíduo desse é um consumidor. É uma sociedade essencialmente energívora, que consome energia, gera CO2, consome recursos. Por isso que nós falamos há pouco sobre a questão da insustentabilidade dos modelos de desenvolvimento que nós temos hoje. Seguinte, por favor. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, os efeitos já em andamento são desestabilização do clima, furacões extremamente fortes, verões e invernos cada vez mais, perda da biodiversidade, consequências socioeconômicas generalizadas. Seguinte. Olha, segundo um relatório do governo britânico, ele alerta que se nada for feito imediatamente, o efeito da economia será devastador. O efeito estufa. A falta de controle do aquecimento global vai afetar a economia mundial com a mesma escala das guerras mundiais e a Grande Depressão. E olha que quem está falando isso é um governo conservador, hein? Seguinte, por favor. Segundo a revista Science, que é uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo, se não houverem mudanças, metade do mundo enfrentará uma grande escassez de alimento no final deste século. Urge desenvolver variedades de grãos que suportem melhor os aumentos de temperatura. Alguns números: 50% dos fungos da Europa já desapareceram. 95% das variedades de trigo nativa já desapareceram. 29 espécies de plantas fornecem 90% do alimento da população humana. E 75% trigo, arroz, soja é que representa o nosso alimento. Veja como nós estamos num beco genético sem saída. Tão poucas plantas e grãos de alimentação do mundo. Se perdermos uma dessas aqui, o mundo entra em crise de fome. Seguinte. Segundo o relatório da ONU, do Banco Mundial, 1,5 bilhão de pessoas poderão ficar expostas a desastres naturais até o ano 2050. Estou falando daqui 40 anos, 38 anos. Os prejuízos estimados hoje de 185 saltarão para 340 bilhões de dólares.
As ameaças naturais, sempre os mais pobres são os mais vulneráveis. E segundo a ONU, caracteriza praticamente todos os governos hoje aplicando políticas públicas erradas. Seguinte. Aqui só para mostrar os países que poderão até sair ganhando com a mudança climática, que é o Canadá, a Groenlândia, parte da Rússia, África do Sul, Argentina, Nova Zelândia, né? O Brasil, Estados Unidos, a China, por um lado ganharão e por outro lado perderão. Quem mais perderão são esses que estão em amarelo, que inclui aqui a Austrália, a África, enfim, a Índia, enfim, seguinte. Consequências do efeito estufa no Brasil. A Amazônia até o ano 2100, até o final desse século, de 20 a 30% se transformaram no cerrado. 60% na pior hipótese, quando a temperatura poderá subir mais de 4 graus centígrados. Perda de biodiversidade, alteração dos padrões dos ventos, aumento da chuva. A previsão aqui para o sul, nas próximas décadas, é de aumento de 40% do índice das chuvas. Podemos nos preparar. No sul, tempestades, furacões, ciclones, né? Estiagens mais intensas e redução das chuvas no norte e nordeste. O nível dos mares deverá subir de meio metro a 1 metro até 2100 e teremos verões mais quentes e poderíamos ter invernos mais rigorosos. Por quê? Porque atingimos aquele ponto de inflexão, aquele ponto de desequilíbrio. Tudo pode acontecer. Por favor. Bom, já comentamos isso aí, pode passar adiante. Os efeitos mais recentes das mudanças climáticas são inundações, enxurradas, invernos e verões rigorosos, perdas na agricultura e pecuária, perdas de vidas humanas, materiais, imprevisibilidade climática e movimentos de massa, escorregamentos. Vejam, como esse que aconteceu em 2008, né? Com corridas de lama, corridas de detrito, seguinte, corridas de lama na mesma região. Olha só, algumas imagens foram chocantes, perdemos 135 pessoas, mais de R$1 bilhão de prejuízos, aqui também no Braço do Baú. Olha só, mega escorregamentos naquela região. Blumenau. Alguns lugares que nós tivemos a oportunidade de, com helicóptero, detectar uma bomba relógio que estava se preparando. Um mega escorregamento bloqueou um pequeno ribeirão. Em questão de poucas horas formou aqui um lago artificial de 100 mil metros cúbicos de água que poderia explodir a qualquer hora. Esse escorregamento rotacional que fez isso aqui, ó, empurrou esse posto de gasolina que estava no nível do asfalto a 4 metros acima do asfalto inteiro. Olha as forças que esses movimentos de massa têm. Seguinte. Ou então na região serrana do Rio de Janeiro, que fui lá dar um apoio logo depois, as montanhas parecem tudo arranhadas, né? Isso aqui tem quilômetros e quilômetros de corrida de lama. Seguinte. Olha só algumas imagens daquela região. Seguinte. Seguinte. Olha só. Olha, essa imagem eu tirei porque não acreditei não. Olha o tamanho do bloco que a enxurrada levou, trazendo de cima das montanhas. Não tem obra de engenharia que segura isso. Seguinte. Olha só, isso aqui é um carro. Seguinte. Mas se nós analisarmos, aqui embaixo dessas casas, aqui, ó, tem o mesmo material que escorregou. Ou seja, nós ocupamos áreas ambientalmente frágeis. Então nós fizemos os desastres. Seguinte. Olha aqui, essa imagem mostra bem o que eu estava falando. O que está em amarelo aqui, ó, são as áreas de APP, 30 metros para cada lado do rio. O desastre lá morreu mais de 1.300 pessoas. Até hoje não sabe exatamente quantos são. Olha aqui, ó. O desastre ocorreu exatamente dentro da APP. Se tivéssemos ocupado um pouquinho afastado, não teríamos esse desastre. Ou seja, nós provocamos, nós construímos os desastres, porque não obedecemos à legislação ambiental. Seguinte, por favor. Olha só. Seguinte. E tivemos também perdas, agora mudando um pouco, saindo da região serrana, perdemos praticamente 3.000 cabeças de gado numa onda de frio em 2010. Por incrível que pareça, apesar do mundo estar no processo de aquecimento. Seguinte. Muda a geografia agrícola brasileira, segundo 11 instituições de pesquisa. O Brasil, que o café é uma das culturas mais prejudicadas pelo aquecimento global, segundo a Embrapa.
Em Santa Catarina, a temperatura média subiu 1,4 graus centígrados nos últimos 50 anos. Amplia a área do cultivo da banana, que pode começar a tender a subir para o Planalto, e elimina o cultivo da maçã em grande parte do estado de Santa Catarina, devido ao aquecimento. Seguinte. O Ceará pode perder 80% da área fértil. Piauí e Pernambuco podem perder entre 60% e 70% da agricultura. E os grãos, que é o motor do agronegócio brasileiro, pode perder até 7 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Seguinte. Temos aí alguns exemplos bem recentes, né? A seca que impactou aí a produção da cana em São Paulo, né? Por isso já estamos importando etanol dos Estados Unidos, etanol que tem 6% de água, contra o nosso que tinha 4%, que é extraído do milho em vez da cana, numa tecnologia que nós desenvolvemos por cá. Veja algumas políticas públicas estão erradas, né? Estamos agora importando algo de milho dos Estados Unidos, pagando muito mais caro. As enchentes também que reduziram a produção de banana em São Paulo. Seguinte. Segundo a abordagem da ONU, as ações de prevenção e preparação dos programas de mitigação dos desastres são essas aqui, ó, são 5. A identificação dos riscos, análise dos riscos, medidas de prevenção, planejamento para situações de emergência e informações públicas e treinamento. Aqui estão os diferentes níveis da Defesa Civil de Santa Catarina, não vamos entrar em detalhe para não prolongar. Seguinte. Os desafios estratégicos que nós temos, então, quais são para a Defesa Civil? Redução e frequência da intensidade dos desastres. Identificação e atuação em projetos de maior risco. Identificação e atuação dos processos críticos, com ênfase nas ações de prevenção. E aprendizagem da cidadania socioambiental, incluindo as comunidades e o poder público. Que Defesa Civil não se faz só com a instituição formal de Defesa Civil, mas com as comunidades em conjunto. Seguinte. Primeiro desafio é prever e praticar ações estratégicas que reduzam a frequência e intensidade dos desastres. Seguinte. Segundo desafio é identificar as áreas críticas e seus processos naturais e socioambientais. Quais são as áreas de risco? Quais são as vulnerabilidades? Quais são os projetos prioridades? E como intervir nesse processo? Esse é o segundo grande desafio. Seguinte. E aqui uma tentativa de mostrar em 3D o estado de Santa Catarina, o Planalto Vulcânico, a Serra Geral aqui, o Planalto Sedimentar e as serras litorâneas e a Serra do Mar aqui. Seguinte. As principais áreas de risco para desastres ambientais são o Vale do Itajaí, serras litorâneas, Serra do Mar, Serra Geral aqui no sul, a região carbonífera, oeste do estado, devido às estiagens, principalmente tornados, e a orla marítima. Agora, que tipos de risco? Como enfrentar? Quais são os atores que residem nessas regiões? Quais as mudanças comportamentais? E qual o planejamento estratégico adotar para cada uma dessas regiões? Seguinte. Aqui tem um perfil esquemático do estado de Santa Catarina, mostrando a Serra Litorânea, a Serra do Mar. Aqui o Planalto Vulcânico, o Planalto Sedimentar, né? Então, esse perfil geomorfológico condiciona para tipos específicos de desastres. Seguinte. Ó, por exemplo, aqui no oeste, Chapecó, Xanxerê, aquela região toda, são mais frágeis para secas, estiagens. Até porque nós destruímos toda a vegetação. Aqui, por incrível que pareça, chove 2.400 milímetros por ano e aqui chove apenas 1.400, 1.700 milímetros por ano. Aqui tem problemas de estiagem e aqui não tem. Por que essa diferença? Porque aqui a vegetação foi toda destruída. Aqui nessa região nós ainda temos uma boa cobertura vegetal. Quando chove, a água retém água e depois lentamente vai liberando água nos períodos de estiagem. Vejam, nós provocamos os desastres. Aqui no sul, vendavais, inundações e escorregamentos na borda da Serra Geral. Aqui na região das serras litorâneas, Serra do Mar, nós temos deslizamentos, inundações e enxurradas. Então, cada região é suscetível a riscos específicos. Seguinte. O terceiro desafio é trabalhar com a defesa civil. Quais são as necessidades de se realizar avanços no sistema da defesa civil? Uma delas é a profissionalização. Não pode, a cada eleição,
quando entra um novo prefeito, mudar a administração da Defesa Civil.